Olá, meninos. Como a nossa prova parcial se aproxima e eu estive alguns dias de atestado médico, resolvi gravar esse vídeo para que vocês tenham um material a mais para estudar para a prova, né? Então vamos começar aqui recapitulando o que nós vimos lá no início do trimestre. Nós começamos a falar sobre a geografia, né? Nós falamos que a geografia é a geografia é uma ciência, não foi isso? Nós falamos dos métodos científicos, das pesquisas, da experimentação, da observação, que tudo isso são métodos científicos que classificam a geografia como uma ciência, né? E como toda ciência, a geografia tem um objeto de estudo. Vou até destacar esse objeto de estudo aqui, ó. Então, a geografia tem um objeto de estudo, que é o espaço geográfico. Não é isso? Então, a geografia é uma ciência que tem um objeto de estudo, que é o espaço geográfico. Muito bem. E nós vimos que esse espaço geográfico, ele é produzido pelos seres humanos e pela natureza. Né? Ou vamos dizer que esses são objetos sociais e objetos naturais. Ok? Então, retomando, a geografia é uma ciência que tem um objeto de estudo, que é o espaço geográfico, né? E esse espaço geográfico, ele é produzido pelos seres humanos e pela natureza. Ou seja, são os objetos sociais e objetos naturais. Ou seja, tudo que contém no planeta Terra, né? Tudo que existe e que é produzido no planeta Terra é o espaço geográfico. Só que nós sabemos que no espaço geográfico acontecem transformações. E essas transformações acontecem ao longo do tempo. Como aquela tarefa que vocês fizeram, né, de fazer um registro de uma transformação no espaço geográfico. Vocês trouxeram imagens de construção de prédios, de construção de avenidas, né? Tudo isso são transformações no espaço geográfico. E essas transformações acontecem durante o tempo, ao decorrer do tempo, mas nós temos dois tipos de tempos diferentes, né? Nós temos o tempo histórico e o tempo geológico. O tempo histórico é o tempo que está relacionado às transformações feitas pelos seres humanos.
Já o tempo geológico está relacionado às transformações que acontecem devido às forças da natureza, né? Então essas transformações aqui, ela acontece na casa dos milhões e bilhões de anos. As formações de montanhas, formações dos oceanos, né? As mudanças dos continentes, conforme a gente vai ver um pouco mais para frente a Pangeia. E o tempo histórico, as transformações dos seres humanos, a construção das cidades, né? A tecnologia. Tudo isso são transformações no espaço geográfico que estão relacionadas ao tempo histórico ou ao tempo geológico. Ok? Só que como a gente conversou em sala de aula, o espaço geográfico, né? Como ele é todo o planeta Terra, tudo que é produzido, tudo que há no planeta Terra, ele é muito grande, né? Então nós não conseguimos observar todo o espaço geográfico de uma só vez. Mas como que nós vamos fazer então para estudar o espaço geográfico, né? Como que a geografia, essa ciência, vai fazer para estudar o espaço geográfico? Nós vamos então trazer para a geografia três importantes ferramentas que nós vamos denominar de conceitos ou também categorias de análise. O primeiro desses conceitos ou categorias de análise é a paisagem. Lá em sala nós falamos que no senso comum a gente costuma dizer que a paisagem é aqueles lugares bonitos, né? São lugares esteticamente atraentes, que a gente olha e fala, nossa, como esse lugar é bonito, uma praia, uma floresta, um campo de flores, né? Só que para a geografia a paisagem não é isso. A paisagem é uma porção do espaço geográfico. É uma porção do espaço geográfico que nós podemos perceber através dos sentidos. Quais são os sentidos? Vamos lembrar deles? O tato, a visão, o paladar, a audição e o olfato. Ou seja, então aquela porção do espaço geográfico, né, que eu consigo perceber através dos meus sentidos, principalmente por meio da visão, né, que é o que nós mais utilizamos na percepção do espaço geográfico, na percepção da paisagem, toda aquela porção que está ao alcance, né, dos meus sentidos, eu vou chamar de paisagem. E essa paisagem muitas vezes pode trazer para a gente uma estética feia, né, ou bonita. Exemplo, um aterro sanitário, um lixão, pode ser considerado uma paisagem? Sim. Por quê? Porque é um lugar, ou é uma porção do espaço que nós percebemos através dos sentidos. Uma praia pode ser considerada uma paisagem? Também. Uma cidade bem movimentada, com muitos carros? Também. Então a paisagem é tudo aquilo que nós percebemos através dos sentidos
É uma porção do espaço geográfico que nós percebemos através dos sentidos. Nessa porção do espaço geográfico, nós conseguimos perceber o quê? As transformações que são feitas no espaço geográfico. Né? Nós conseguimos ver construção de casas, construção de prédios, nós conseguimos perceber as mudanças da natureza, né? Então, muitas coisas nós conseguimos perceber através da análise da paisagem. Então, por fim, a paisagem pode ser classificada de duas formas. Nós vamos classificar ela em paisagem natural e paisagem antrópica. Então, uma paisagem natural é a paisagem que predomina os elementos naturais. E a paisagem antrópica predomina os elementos produzidos pelos seres humanos. Quando eu digo que predomina, quer dizer que é tudo? Não. Quer dizer que a maior parte daquela paisagem é de elemento natural ou de elemento antrópico, né? Pode ser que eu tenha um exemplo, uma mata aqui, mas lá eu tenho antenas de transmissão de energia elétrica, eu tenho uma ponte, né? Ou seja, eu tenho lá elementos antrópicos, mas o que predomina lá são elementos naturais. Portanto, eu vou classificar essa paisagem como paisagem natural. É muito difícil nós encontrarmos hoje no espaço, hoje no planeta Terra, uma paisagem que seja totalmente natural, né? A maioria das paisagens hoje do espaço geográfico, de alguma forma, já teve intervenção humana. O próximo conceito que nós vamos abordar é o conceito de lugar. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, o lugar para a geografia não é uma localização. O lugar para a geografia é também uma porção do espaço. Então, o lugar é uma porção do espaço geográfico que, nessa porção do espaço geográfico, nós desenvolvemos afeto e sentimento de pertencimento. Nessa porção do espaço geográfico, nós desenvolvemos a nossa identidade, as nossas relações. É onde acontece o nosso
cotidiano. Ou seja, é o local onde nós temos as nossas experiências de vida. Quais são os exemplos que nós podemos utilizar aqui? A nossa casa, a nossa casa, a escola que nós frequentamos, né, cotidianamente, nosso trabalho, a nossa cidade. Vocês vão lembrar do texto que nós lemos em sala, a poesia da Cora Coralina, quando ela falava sobre a sua relação com a cidade de Goiás e como ela se sentia pertencida e como ela gostava da cidade de Goiás, né? Então a cidade de Goiás para Cora Coralina era um exemplo de lugar. Nosso país também, nós podemos dizer que é um lugar e etc. Mas a geografia ainda tem mais uma ferramenta muito importante, mais um conceito importante para estudar o espaço geográfico, que é o conceito de território. Então veja, o conceito de território é também, para a geografia, o território é uma porção do espaço geográfico. Essa porção do espaço geográfico é delimitada por fronteiras. Pode ser limites, pode ser divisas, depende do contexto. Então, delimitada por fronteiras em que há manifestações das relações de poder. Por exemplo, um país pode ser considerado um território? Sim. Ele tem seus governantes, tem suas leis, né? Tem os seus exércitos, as suas forças de segurança. Então, ele é uma porção do espaço geográfico, muitas vezes delimitado por fronteiras, em que há manifestações das relações de poder. Ou seja, tem alguém exercendo poder, a uma pessoa ou uma estrutura, né? Como é o nosso caso, uma estrutura que a gente denomina de Estado, né? Então alguém exerce poder, uma força, uma estrutura, ok? Outro exemplo, a gente pode dizer que uma aldeia indígena é um território? Também. Por quê? Porque muitas vezes essa aldeia é demarcada, né? Lá dentro tem as suas relações de poder. Então tem os caciques, né, quem comanda a. Então, relações de poder nessa aldeia, né? Uma hierarquia. Então, nós podemos classificar
também como um território. Muitas vezes há conflito, né, de indígenas com fazendeiros ao redor. Então, uma aldeia indígena pode ser considerado um território também. E tenho vários outros exemplos, né? Então, se eu sei que é uma porção do espaço geográfico que é delimitada por fronteiras e há dentro dessa delimitação relações de poder, eu posso classificar isso como um território. Então vejam, meninos, nós temos o espaço geográfico. Imagina que esse círculo aqui seja o espaço geográfico. Tem aqui o espaço geográfico. Aqui, tudo isso é o espaço geográfico. Mas nós não conseguimos observar o espaço geográfico como um todo, né? Então, o que é que nós vamos utilizar? Porções do espaço geográfico. Então, a paisagem é uma porção do espaço geográfico. O lugar é uma porção do espaço geográfico. O território é uma porção do espaço geográfico, onde eu observo em cada um deles as suas características. Ok? Então, são esses três conceitos importantes que nós vamos estudar esse ano para tentar entender como que a geografia compreende o espaço geográfico. Ok? Mas vejam, meninos, que o espaço geográfico, como nós falamos, sofre transformações, né? Nós vimos ali acima que o espaço geográfico sofre transformações ao longo do tempo geológico e ao longo do tempo histórico. Mas nós vamos falar aqui agora as transformações que os seres humanos ocasionam no espaço geográfico. Se são os seres humanos que ocasionam essas transformações no espaço geográfico, portanto, essas transformações foram feitas ao longo do tempo histórico. E para falar do tempo histórico, a gente pode pedir a ajuda da história. Como a gente viu lá no começo do ano, a geografia é uma ciência que utiliza o conhecimento de outras áreas, né? Então vamos trazer uma contribuição da história. O homem pré-histórico, lá do período paleolítico, né? Ele caçava, pescava e coletava. Ou seja, então ele já fazia três atividades importantes para a sua sobrevivência, né? Então por que ele fazia essas atividades, essas três atividades? Para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, né? Para as suas necessidades, atender às suas necessidades. Depois desse homem pré-histórico, ele deixa de coletar apenas e passa a dominar também a agricultura. Vocês viram isso em história, né? Além da agricultura, ele passa também a criar os animais. Então ele passa a desenvolver outras duas atividades, a agricultura e a pecuária. Tudo isso para quê? Para atender às suas necessidades, né? Então ele tinha necessidade de comer alimentos, né? Tinha necessidade de comer carne. Então por isso ele começou a desenvolver essas duas atividades aqui, né? Esse homem também, depois ele começa, como ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, então ele se estabelece em um lugar, né? Então ele começa a fundar as primeiras vilas,
povoados, dar origem às cidades. Então, essa ação aqui de construir vilas, cidades, povoados, é a urbanização. Se proteger do frio, se proteger das mudanças climáticas, se proteger das eras glaciais, né? Então o homem foi fazendo isso justamente para quê? Para atender às suas necessidades. Olha. Então qual a conclusão que nós podemos chegar? Que ao longo do tempo histórico, ou seja, ao longo da existência do ser humano na Terra, o homem foi transformando o espaço geográfico de acordo com as suas necessidades. Ou seja, então essas transformações que acontecem no espaço geográfico, elas não acontecem simplesmente porque acontecem, né, de um dia para o outro. Não. Elas acontecem porque os seres humanos têm a necessidade de melhorar a sua vida, de trazer mais conforto, né? A necessidade da subsistência, da sobrevivência. Então, por isso é que há essas transformações. Quando vocês fotografaram aquelas imagens, né, das transformações no espaço geográfico, obviamente aqueles prédios estão sendo construídos para atender necessidades das pessoas, necessidade de moradia, a necessidade de comércio, né? Então o espaço geográfico vai sendo transformado ao longo do tempo histórico para atender às necessidades humanas. Então vamos ver aqui, ó, nós temos aqui muitas atividades que os seres humanos produzem, né, faz ao longo do tempo. A caça, a pesca e a coleta, a agricultura e a pecuária, a urbanização, né? Nós temos outras mais recentes, mais modernas, como a industrialização, a produção de energia. Então, todas elas são atividades humanas que transformam o espaço geográfico. E nós vamos começar a conversar sobre cada uma delas agora. A primeira transformação que nós vamos falar é o extrativismo. O que é o extrativismo? É a ação de retirar recursos naturais da natureza. Então, ou seja, eu vou lá na natureza e faço a retirada do açaí, por exemplo. Então, eu tenho um extrativismo, porque eu fui lá na natureza, retirei algo que está lá, algo que nasceu de lá da natureza. Eu não precisei de ir lá plantar, eu não precisei de fazer nada, simplesmente nasceu. Então, isso é um extrativismo. Mas eu posso também fazer um extrativismo de minério, por exemplo. Vou lá, faço a retirada do minério de ferro, a retirada de minerais preciosos. Ou eu posso também fazer a caça e a pesca, que é o extrativismo animal. Então, o extrativismo, ele tem três formas. O extrativismo animal, o extrativismo
vegetal e o extrativismo mineral. Então, o extrativismo animal é a caça, a pesca. O extrativismo vegetal é retirada de vegetais como frutos, castanhas, a retirada da própria madeira, né? Retirada de ervas, flores. Já o extrativismo mineral é a retirada de minérios. O que são os minérios? São minerais que têm valor, né? Tem valor agregado. Exemplo: o ferro, as pedras preciosas, né, como o ouro, alguns minérios que nós utilizamos para fazer o cimento, por exemplo, como o cal, calcário, o sal que nós utilizamos na nossa cozinha. Tudo isso são tipos de extrativismo mineral. Em sala, nós comentamos um pouquinho aqui sobre a caça e a pesca. Nós falamos que a caça e a pesca no Brasil tem certas peculiaridades, mas nós não vamos precisar aprofundar isso, porque lá no 7º ano nós vamos retomar esse assunto, trazendo essa profundidade e peculiaridade sobre a caça e a pesca no Brasil. Então não precisa se preocupar com isso agora. Então esse é o extrativismo. Gente, só que nós estamos diante de um dilema, né? Diante de um problema. Toda essa ação de extrativismo, como ela é retirada de recursos naturais da natureza, nós sabemos que esses recursos naturais são finitos. Portanto, essa ação do extrativismo, causa impactos ambientais. Ano que vem nós vamos aprofundar também nesses impactos ambientais e entendê-los melhor. Ok? A próxima ação que nós vamos falar é a agricultura. Agricultura. A agricultura, nós podemos encontrar a agricultura de duas formas. A agricultura comercial e a agricultura familiar. Vamos começar primeiro pela agricultura comercial. A agricultura comercial é a agricultura que é destinada principalmente, hein, gente, ao comércio externo. O que é o comércio externo? Vender para outros países, né? Fazer exportação.
é a exportação. Geralmente, essa agricultura comercial, ela é feita em grandes propriedades rurais. Essas grandes propriedades rurais nós denominamos de latifúndios. Então veja, a agricultura comercial, ela é destinada à exportação, né, ao comércio externo. Ela é feita em grandes propriedades rurais, que são os latifúndios. Como que é a força de produção nessa agricultura? A força de produção é utilizando principalmente maquinários, ou seja, grandes máquinas, né? Ao invés de usar o trabalho humano, utiliza-se muitas máquinas. Por quê? Porque como a produção é muito grande, é em larga escala, para atender o comércio externo, né, para exportação, somente o trabalho humano que não seria capaz, né? Então, por isso, precisa dos maquinários, das máquinas, dos tratores, de, né, e de diversas máquinas que são empregadas na agricultura comercial. Além do uso de maquinários, essa agricultura comercial, ela é monocultura. O que é isso, monocultura? Ou seja, ela geralmente produz apenas um tipo de produção. Somente plantação de soja, somente plantação de milho, somente plantação de arroz, né? Então, lá naquela grande propriedade, são aquelas plantações que a gente perde de vista, aquelas plantações imensas, né? De um produto só, de um tipo de plantação só, monoculturas. Essa agricultura comercial também faz bastante uso de defensivos. Uso de defensivos químicos ou defensivos agrícolas, ok? Né, para combater as pragas, para aumentar a produção, combater as ervas daninhas, né? Então, como é uma agricultura que é destinada à exportação, que o comércio precisa de um volume muito alto, então os produtores não podem deixar os produtos, a plantação se perder, né, com as pragas que dá nas plantações, por exemplo. Então usam-se defensivos químicos, que vulgarmente é chamado de agrotóxico. Então existem pessoas, né, que criticam o uso desses defensivos químicos, que vão chamar esses defensivos de agrotóxicos, ok? Então as características da agricultura comercial destinada ao comércio externo, é feita em grandes propriedades rurais, né? Feita aqui então em grandes propriedades rurais, utiliza-se muitos maquinários ao invés da mão de obra humana. É monocultura por quê? Porque é um só tipo de plantação, faz uso dos defensivos químicos, né, dos agrotóxicos. Ok? Então, aí tá aqui algumas características da agricultura comercial. Vou colocar uma imagem aqui agora para você lembrar. Deixa eu apagar aqui, colocar uma imagem. Aqui, deixa eu ver se eu acho uma imagem. Acho que eu tenho. Ah, não tem aqui uma imagem da agricultura comercial. Mas é a agricultura relacionada, então, a grandes produções, né? A outra agricultura que nós temos é a agricultura familiar.
O contrário da agricultura comercial, a agricultura familiar é destinada ao comércio interno, ou seja, vendendo no supermercado, na feira, é destinada à nossa subsistência, né? Então eles vendem, produzem para sua subsistência e o excedente vende no comércio interno. Ao contrário da agricultura comercial, a agricultura familiar é feita em pequenas propriedades. Essas pequenas propriedades que nós denominamos de minifúndios. Ao invés de utilizar maquinários, como é na agricultura comercial, como o nome já diz, a agricultura familiar utiliza a força de produção familiar. Além de ser, então faz uso da força de produção familiar. Na agricultura comercial, produz apenas um tipo de produção. Já na agricultura familiar, é uma produção policultura. Ou seja, utiliza-se diversos tipos de plantação. E geralmente usa-se defensivos químicos também, mas não em tanta larga escala como é na agricultura comercial. Mas utiliza-se defensivos orgânicos. Né? Vou colocar aqui uma imagem da agricultura comercial para a gente ver. Da agricultura familiar. Olha. Aqui está. Né? Então veja que a gente tem aqui, ó. Então, vários tipos de plantação. Olha aí, tem alface, lá atrás tem outras, né? E aqui a gente tem a mão de obra familiar, ó. Veja, é a família que está trabalhando na produção. Ok? Além da mão de obra, além da agricultura, outra ação humana é a pecuária. Pecuária. Nós temos também dois tipos de pecuária. A pecuária extensiva e a pecuária intensiva. A pecuária extensiva é a criação de animais em pastagens. E a pecuária intensiva é a criação de animais em confinamentos.
Não tenho imagem aqui da pecuária extensiva e intensiva. Outra ação humana que transforma o espaço geográfico, nós já falamos do extrativismo, da agricultura, da pecuária, é a produção de energia. Essa é muito importante, porque sem energia, muitos dos avanços tecnológicos que nós conhecemos hoje não haveria, né? Então, a produção de energia. A energia, ela pode ser... Ela tem duas fontes, né? De onde nós retiramos energia. As fontes renováveis e fontes não renováveis. As fontes renováveis são aquelas em que, né, como o nome já diz, são infinitos, se renovam as suas fontes. Já as fontes não renováveis são finitas, né? Geralmente as fontes não renováveis são fontes que causam maiores impactos ambientais. Um exemplo são os combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis causam muitos impactos. Um país utiliza, né? Então, os países utilizam tanto fontes renováveis quanto fontes não renováveis. Esse conjunto de energia, conjunto de fontes energéticas, tanto renováveis quanto renováveis, que um país utiliza, nós vamos classificar de matriz energética. Então, o que é uma matriz energética, gente? É um conjunto de fontes energéticas que um país utiliza. Né? Então, veja. Vou dar um exemplo aqui e vou colocar uma imagem para vocês. Aqui está uma imagem. Acredito que ela não esteja tão atualizada, viu, gente? Mas foi um pouco difícil encontrar a imagem atualizada da matriz energética brasileira. Então veja aqui, ó. Nesse caso, o Brasil utiliza petróleo e derivados, que são combustíveis fósseis, não são? Outras que não são renováveis. Então, petróleo e derivado, que são combustíveis fósseis, são energias não renováveis, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, a energia eólica e solar. Então, a energia eólica e solar são energias renováveis, são energias limpas, né? Então, veja que eu tenho vários tipos aqui, ó, de fontes de energia que nós utilizamos aqui no Brasil, né? Então, eu tenho uma diversidade de fontes energéticas que são utilizadas aqui no Brasil.
Então, a esse conjunto de fontes eu vou denominar matriz energética. Gente, causa impactos ambientais? Sim. Até as energias consideradas limpas? Também. Mas isso é um assunto que nós vamos discutir um pouco mais para frente. Né? Então, o conjunto de matrizes de fontes energéticas que um país utiliza, nós vamos chamar de matriz energética. Não se esqueçam disso. Gente, e por fim, é a urbanização. O que é a urbanização, gente? É a construção, né, de cidades. A construção de cidades, casas, prédios, infraestruturas. Infraestruturas, avenidas. Então, a urbanização também é uma ação humana. E é a ação humana mais visível, né? É a que nós mais percebemos que provoca mudanças nas paisagens, no espaço geográfico. Vocês, tanto que todos aqui, todos os alunos, todos vocês fotografaram e postaram imagens de urbanização, de transformações no espaço urbano. Até mesmo porque é o lugar onde nós vivemos, né? E é o lugar onde há mais transformações. Ok? Outra ação humana é a indústria, a industrialização nas indústrias. Porém, eu decidi da gente não tratar desse assunto, porque o ano que vem nós vamos ter quase todo um trimestre falando apenas da industrialização, né? Ok? Não se esqueçam dos materiais que nós vamos utilizar, então vocês têm anotações no caderno. Vocês têm as indicações das páginas do livro para estudar. Vocês têm slides na pasta no Teams. E qualquer dúvida, estou disponível no chat do Teams. Um abraço e bons estudos para vocês.